E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de Relações Jurídicas do Trabalho. E o nosso tema de hoje é sobre a justiça do trabalho. Antes da gente entrar no assunto sobre a justiça do trabalho, é importante que a gente faça uma releitura histórica a respeito de separação dos poderes para que a gente entenda o que seria o poder judiciário. No entanto, o iluminismo, ele trouxe um movimento intelectual pelo qual havia a sobreposição da racionalidade sobre a fé. Naquela época, em pleno século XVIII, havia aquele pensamento forte do qual a igreja ela dominava as ciências, os estudos no geral, a igreja dominava a arte, então tudo tinha que se pautar nos regramentos do clero, nos regramentos da sociedade da aristocracia. Esse movimento iluminista, ele trouxe alguns ideais de sociedade, dentre eles a valorização da razão. Então, a razão, ela se sobrepõe à fé, porque antes a fé ela se sobrepunha a qualquer razão, a qualquer pensamento, a qualquer corrente filosófica. Nessa corrente, a razão ela se sobrepõe aos conceitos de fé. Os ideais iluministas, eles também têm como conceito a defesa das liberdades. As liberdades, como a liberdade de pensamento, a liberdade política, a liberdade religiosa de escolher qual religião que eu posso escolher ou me adequar. Trouxe também a ideia de defesa dos direitos, que até então algumas pessoas da sociedade não tinham a noção do que seria seus direitos. Outro ideal iluminista é da igualdade de nascimento. Por quê? A sociedade ela era dividida em privilégios. Então, o privilégio se dava em razão do nascimento que a pessoa pertencia naquela sociedade. Então, havia a posição do rei, do clero, da nobreza, dos servos. Então, você tinha que ter o sangue da nobreza ou ter no sangue o DNA do clero. Teoricamente, era isso que eles diziam. Só que a corrente iluminista, ela diz que tem que haver a igualdade de nascimento entre as pessoas. Então, não importa se você é rei, se pertence ao clero, se é da nobreza ou se você é servo. No entanto, esses ideais do iluminismo, eles nos trouxe alguns conceitos, como, por exemplo, que atualmente sabemos que ainda existem as posições na sociedade. Primeira classe, segunda classe social, terceira classe. Então sabemos que existem essas categorias ainda. Porém, o que acontece? É possível que eu consiga sair de uma classe para outra. Então, se eu estou numa categoria do qual eu sou pobre, eu consigo modificar, seja por trabalho, ou seja por ganhar numa loteria, ou qualquer outra questão, eu posso subir de uma categoria para outra, assim como também eu posso descer de uma categoria para outra. Só que nesse sistema, no sistema antigo, o sistema antes desses ideais iluministas, o sistema não permitia que isso acontecesse, porque não importava se você tinha dinheiro para pertencer à nobreza, não importava se você deixou de ser pobre, se você deixou de ser servo e você tem dinheiro, você não iria nunca alcançar a nobreza, porque você tinha que ter o sangue dos nobres, não bastava ter apenas o dinheiro. Então, esse foi um dos ideais iluministas, do qual contém a igualdade de nascimento. Outro ideal do iluminismo foi
a valorização das artes. Porque sabemos que anterior ao século XVIII, as artes era imposta. As artes era imposta pela igreja, pela nobreza, pelos cleros. Então, quem determinava o que é arte ou não, era a classe mais elitizada. Daí, então, a arte, ela passou a ter esses conceitos iluministas, pelo qual havia a liberdade de expressão nas artes. Dentre elas, temos aí as artes de Goya, que é um artista do qual ele vai trazer alguns aspectos aí das artes, do qual são artes que, para aquela época, era contra costumes, contra a igreja, contra o posicionamento de uma elite. Como, por exemplo, essa arte, do qual retrata como se o animal fosse Jesus. Então, ele traz bastante conceitos de liberdade de expressão. Um dos ideais iluministas também ele foi trazido o conceito de anti-absolutismo, porque naquela época os reis, os representantes, eles eram considerados absolutistas. Então, o rei eles considerava como se fosse o próprio Deus na Terra. Então, o que acontece? Os conceitos iluministas ele derruba esse posicionamento que o rei ele não é o Deus encarnado na Terra. Com esses conceitos iluministas, com esses ideais, surgiu aí a figura de Montesquieu. Montesquieu, ele nasceu na França, ele era um político, também era formado em direito. Montesquieu, ele participou aí da presidência do parlamentarismo de Bordeaux. Montesquieu trouxe uma ideia mais consistente sobre a divisão dos poderes. Montesquieu dizia em suas frases que quando ele vai a algum país, ele não observa as leis, a quantidade de leis que existem, mas sim se essas leis são realmente aplicadas. Então ele já trazia esses conceitos que nada vale a gente ter um sistema jurídico perfeito, sendo que na prática ele não funciona. Montesquieu trouxe também uma obra de suma importância, que foi a obra chamada Espírito das Leis, do qual ele diz que o poder estatal é uno, ou seja, o poder é único. Só que eu posso fazer uma divisão desses poderes, eu posso dividir as competências. E foi por meio desses conceitos de Montesquieu que adotamos em nossa Constituição a divisão, a repartição dos poderes. Dentre eles, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Lembrando que o poder legislativo ele tem a sua função típica de legislar. Sabemos que o legislativo ele também tem sua função atípica, ou seja, ele tem uma função que é anormal, do qual é a função jurisdicional, a função de julgar. Por quê? Ele pode fazer algumas comissões de inquérito para poder julgar. O poder executivo, ele é um órgão do qual vai executar as leis, vai executar as políticas públicas. Então, o poder executivo ele tem essa função típica de executar. Já sua função atípica é a função de legislar. Então, o poder executivo também elabora algumas leis, como, por exemplo, as leis internas para determinados órgãos.
Assim como o executivo, ele também vai fazer alguma função atípica jurisdicional, que é julgar. Então, ele vai julgar também processos administrativos, processos cometidos por servidores públicos, processos administrativos que não estão sendo julgados no judiciário. E o poder judiciário? O poder judiciário, ele tem a sua função típica, que é a função jurisdicional, é a função de julgar. O poder judiciário também tem algumas funções atípicas, dentre elas a função de legislar sobre o órgão. Então, por exemplo, algumas questões bem específicas sobre cargos, sobre licitações dentro do órgão, ele vai poder realizar. Algumas por meio aí de algumas resoluções. O judiciário, ele também pode, além de legislar, ele também pode executar algumas questões bem pontuais, ou algumas políticas públicas. O poder judiciário. O poder judiciário, ele pode ser o poder judiciário da União. Quando eu falo que o poder judiciário da União é o poder judiciário federal. A União, quando eu falo em União, eu estou falando da união de todos os estados, que nada mais é do que a União. Nos estados também tem a justiça estadual. Então temos aí a justiça federal, que é a justiça proveniente da União, dos estados, o judiciário estadual e o município. Os municípios, no geral, eles não possuem poder judiciário. O judiciário do estado. No judiciário do estado, eu tenho a justiça estadual, do qual ela pode ser civil, criminal, militar. A justiça desportiva não se enquadra no poder judiciário. A justiça desportiva é aquela justiça que vai julgar algumas questões do esporte. Por exemplo, algumas controvérsias aí sobre futebol, algumas questões pontuais. Então, quem faz esse julgamento não é o poder judiciário, mas sim o Tribunal Desportivo, que não pertence ao judiciário. Ele é um órgão administrativo que pertence ao poder executivo. Lembrando que a justiça estadual, ela possui 27 tribunais de justiça, ou seja, em cada estado tem um tribunal de justiça estadual. O poder judiciário da União, que é a justiça comum federal, é a justiça federal. Então, quando eu falo da União, significa que eu estou falando de algo que seja federal. O judiciário federal, ele tem a parte civil, criminal e tem não coloquei aqui no slide, mas a União ela também tem as outras justiças, que são as justiças especializadas, como, por exemplo, a Justiça do Trabalho. O Poder Judiciário Federal é aquele que vai julgar, geralmente, algum caso específico que tenha repercussão federal, como, por exemplo, causas em que a União ela é parte. Como assim, causas que a União é parte? Por exemplo, vamos supor que a pessoa vai processar o INSS. O INSS é uma autarquia federal, pertence ao governo federal e não pertence ao estado nem ao município. Então, se eu for processar a autarquia, se eu processar o INSS, eu tenho que ajuizar a ação na Justiça Federal. O Judiciário da União, como eu falei, ele possui a Justiça Especializada, que é a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar e a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela tem como objetivo defender as questões que trata sobre relações
de trabalho, relações de emprego. Também algumas questões pontuais sobre conflitos entre sindicatos com trabalhadores, sindicatos e outros sindicatos. Quem faz o julgamento dessas causas é a Justiça do Trabalho. Indenização por danos morais referente ao trabalho, também quem é capaz de julgar é a Justiça Federal, que é a Justiça do Trabalho. A Vara do Trabalho. A Vara do Trabalho é a primeira instância, é onde tudo começa, é onde seu processo, ou melhor, a reclamação trabalhista, ela dá início na vara, que é na Vara do Trabalho. Lembrando que a Vara do Trabalho ela é composta por um único juiz, então o único juiz ele vai julgar aquela demanda, ou melhor, aquela causa, ou melhor, aquela reclamação trabalhista. Os Tribunais Regionais do Trabalho. Os Tribunais Regionais do Trabalho significa que é um órgão do qual vários juízes vão julgar um determinado caso. Geralmente, esses órgãos julgam os recursos. Então, os Tribunais Regionais do Trabalho eles vão julgar recursos. Existe uma distribuição desses TRTs, que são compostos aí de 24 Tribunais Regionais do Trabalho, e eles são divididos por regiões. Então, por exemplo, aqui na capital de São Paulo, temos 2 TRTs. Então, aqui temos o TRT2 e o TRT da 15ª região, do qual o TRT da 15ª região, ele abrange a região de Campinas. Muitos estados eles vão ter esse Tribunal Regional do Trabalho. E alguns outros eles não vão ter o Tribunal Regional do Trabalho. Então, o tribunal ele vai, muitas das vezes, abranger mais de um território. Ou seja, o tribunal ele vai pegar mais de um estado. Aqui, por exemplo, eu tenho o TRT da 8ª região. O TRT da 8ª região ele vai abranger o estado do Pará e o estado do Amapá. Então, pode verificar que ele abrange 2. Enquanto alguns estados têm 2 tribunais, outros não têm. Então, existe aí uma divisão. Olha só o TRT da 10ª região. Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região. Ele abrange a região do Distrito Federal e do Tocantins. O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª, ele abrange o Acre e Rondônia. É bem interessante a estrutura dos TRTs. Os TRTs de São Paulo, como eu falei para vocês, temos aqui 2 TRTs, sendo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª região e o TRT da 15ª região. O TRT da 2ª região, ele abrange quase toda a capital de São Paulo. Ele abrange também o Grande ABC, a Baixada Santista, e o TRT da 15ª região, ele só abrange ali aquela região de Campinas. A Justiça do Trabalho, o TST, que significa Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho é uma instância máxima. Então, temos aí a subida, temos a Justiça Comum, temos a Vara do Trabalho, temos o Tribunal de Justiça do Trabalho, que é o TRT, e, como instância superior, temos o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Dentro da estrutura do TST, o TST, quem compõe o Tribunal Superior do Trabalho são os ministros, do qual existe aí 27 ministros no TST, do qual alguns deles são selecionados pelo 5º Constitucional. Então, esse 5º Constitucional significa que
esses juízes, ou melhor, esses ministros, eles não precisam de passar por concurso público. Essa fração de um quinto dos juízes, que são dos ministros, esse um quinto deve pertencer à advocacia ou então aos membros do Ministério Público. Não precisa ser juiz concursado. Os demais são selecionados, os demais eles são escolhidos pelo próprio Tribunal Superior. Então, o Tribunal Superior ele vai apontar quem que merece o cargo de ministro, daí então será escolhido o ministro. Lembrando que esses ministros, eles são nomeados pelo presidente da República. O STF. O STF, como vocês sabem, é a instância máxima do qual o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele tem a guarda da nossa Constituição Federal. Então, ele tem muita responsabilidade sobre decisões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O STF ele é composto por 11 ministros. Esses ministros eles são escolhidos entre os brasileiros natos. Não pode ser brasileiros naturalizados para assumir o cargo de ministro do STF. Esses ministros devem ter um notável saber jurídico. Ou seja, não precisa necessariamente que eles sejam bacharel em direito. Basta que eles tenham um notável saber jurídico, que eles saibam das questões jurídicas, que eles conheçam a lei. As audiências. As audiências, como vocês sabem, faz parte do processo do qual essa audiência ela tem audiência de conciliação. Dentro da audiência de conciliação, eu vou tentar conciliar as partes para que elas entrem em um acordo. A figura do preposto. É muito importante também que vocês saibam quem é a figura do preposto. O preposto é aquele que vai representar seu empregador. Então, esse preposto, ele pode ser um trabalhador, ele pode ser um empregado daquela empresa. Mas também não necessariamente o preposto precisa ser empregado da empresa. Eu posso contratar um preposto que não seja empregado da empresa. Esse preposto ele vai representar a empresa principalmente nas questões processuais, de processos na Justiça do Trabalho. É uma figura muito importante. E para que isso aconteça, para que eu deixe um preposto atuar, eu preciso de algumas formalidades. Eu preciso de elaborar a carta de preposição. Essa carta de preposição nada mais é do que um documento formal pelo qual eu estou autorizando esse preposto, estou autorizando ele a me representar. É como se o preposto fosse um advogado da empresa. A carta de preposição. A carta de preposição é um documento formal, tem que ser escrito e deve conter alguns pré-requisitos. Um dos primeiros pré-requisitos é o nome. Então, eu tenho que colocar o nome completo da pessoa, tenho que colocar o CPF, o RG, o estado civil, se a pessoa é casada, solteira, a profissão dessa pessoa, eu preciso colocar. Se for um empregado da empresa, eu preciso colocar o número da carteira profissional desse representante, ou melhor, desse preposto, o endereço, o nome das partes, o nome das partes do processo. Então, por exemplo, se esse preposto ele vai representar a minha empresa em processo trabalhista,
Eu tenho que colocar ali, dentro dessa carta de preposição, o nome das partes envolvidas no processo. Então, eu tenho que colocar o nome da pessoa que está processando a empresa. Eu tenho que colocar o fórum, o número do processo. Caso tenha, coloque o número do processo. Às vezes, o número do processo não sai na hora, mas você pode colocar depois, quando fizer outra carta de preposição. Eu tenho que colocar também a assinatura do representante legal da empresa, do empresário, do gerente. Aqui tem o modelo de carta de preposição. A prescrição para o pagamento das verbas. Quando eu falo em prescrição, significa que perdeu o prazo para entrar com a ação. Então, é interessante que a prescrição ela até chega a rimar com perda do prazo de entrar com a ação, né? Dá uma rimada. Então, a prescrição nada mais é do que a perda do prazo para eu entrar com um processo trabalhista. Nesse caso, a prescrição ela pode ser quinquenal ou pode ser bienal. Eu tenho uma prescrição bienal quando o trabalhador, o empregado, ele pede demissão ou ele é demitido. Então, a partir do momento que o empregado ele pede demissão ou ele é demitido, ele tem um prazo de 2 anos para entrar com uma reclamação trabalhista. Caso ele não entre com uma reclamação trabalhista nesse prazo, ele perde o prazo para entrar com processo. Daí ele não pode mais entrar com processo contra a empresa, contra o seu empregador. A prescrição quinquenal é aquela prescrição de 5 anos. Ou seja, a prescrição quinquenal ela abrange os trabalhadores quando eles estão com vínculo empregatício. Então, se eu tenho vínculo empregatício, se eu não fui demitido e se eu não pedir demissão, eu tenho um prazo de 5 anos para poder entrar com uma ação, com um processo contra o meu empregador. Pessoal, agradeço a vocês, obrigado, curtam o meu vídeo e se inscrevam no meu canal.